No início eu fui sem entender, eu fui pela visão, eu fui pelo sonho, eu Pela fui por fé aquilo que você que eu tinha. queria, pela fé que eu tinha. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia interagir com essa fé. Porque quando eu olhava para a minha realidade, quando eu olhava para dentro daquele contexto que eu cresci, eu não tinha como enxergar um novo tempo, uma outra realidade. Eu só enxergava aquilo. E tudo que eu tinha era a minha fé, era o meu sonho. Eu costumo falar para as pessoas que a única coisa que eu tinha em 20 anos no bairro do Carandiru era um sonho. E é por isso que eu falo para as pessoas, e eu acredito nisso, que o sonho é o agente transformador, motivador do ser humano. É o sonho que nos leva a superar todos os obstáculos da vida. Todos. Se eu tenho um sonho, eu vou levantar, não importa se o dia está chuvoso, se está frio, se tem neve ou se está um calor escaldante. Eu vou levantar todos os dias porque eu preciso trabalhar em cima do meu sonho. Eu acordava todos os dias, 6 horas da manhã, ia para a quadra de terra ali no bairro do Carandiru, ficar dando voltas e fazendo trabalhos de velocidade. Aonde foi que eu me destaquei na minha carreira? Sendo um atacante explosivo e veloz, que sempre levava vantagens em cima dos zagueiros que me marcavam. Me perguntavam, como você consegue? Eu consigo porque eu me preparei para isso. Como você se preparou? No processo. Eu acordava às 6 da manhã, tomava um café com farinha de mandioca e o café e comia e ia treinar. Quando estava bom, tinha um cafezinho preto com farinha de mandioca e um pãozinho. Quando não estava bom, era água com açúcar e ia treinar e o pãozinho duro que molhava, que era o meu café da manhã. Mas eu estava construindo o meu sonho. E eu ia por causa do meu sonho, eu não tinha entendimento ainda por causa da fé. Com 11 anos Não de entendia que era idade, eu processo. não entendia o que era isso. Com 11 anos de idade, eu sou inserido dentro de um contexto já de um time de futebol de salão. Esse time de futebol de salão se chamava Levai e eu ia lá porque eu gostava de jogar futebol, eu tinha um sonho, mas lá eu era alimentado. Com o quê? Com um pãozinho com manteiga e um Nescau. Eu entrava, chegava, tomava, comia o pão, tomava o Nescau, ia treinar. E treinava, e treinava, e treinava, e treinava. Eu gostava do que eu fazia, mas eu também tinha o alimento. Então eu consegui entender que o que eu tinha de mais poderoso era o meu sonho. Depois, sim, do Levai, que aí eu fui entender que o Levai era um grupo de missionários que tinha como propósito de vida pregar o evangelho através do esporte. Eu entendi depois, quando eu fui inserido dentro do esporte, de uma maneira mais profissional, desse contexto profissional, Por que que você tinha eu, passado por lá? exatamente, que eu fazia parte desse propósito, dessa missão. Que a minha missão e propósito de vida era assim, ser esse instrumento, usar essa ferramenta que Deus me deu, esse talento de encantar as pessoas com os pés, de fazer com que as pessoas ficassem vidradas com aquilo que eu ia entregar e aí sim levar a elas o evangelho, pregar o evangelho através do esporte. Ou Foi seja, o esse o meu futebol era o entendimento. meio do caminho. Era só O canal. era o canal, era a ferramenta que Deus me deu. E Uau. eu entendi, por princípios bíblicos, que os meus dons e os meus talentos eu preciso colocar à disposição do reino. Não é isso. Eu preciso colocar à disposição de Deus. Quando a gente parou, eu acho que até compartilhei isso com você, se eu não estou enganado, lá no almoço, que dizia que a gente foi buscar entender por que se todo mundo tem um potencial, se todo mundo tem dons e talentos, por que muita gente não transforma esses dons em talentos e resultados, né? E a conclusão do estudo que a gente fez aqui é que o fator determinante que mais impede as pessoas de fazer essa transformação é que a maioria não acredita que tem esse potencial para dar resultado. E aí, quando você vai entender o porquê disso, é que a grande maioria vem de uma realidade onde você acreditar nos seus sonhos, onde você ter um resultado expressivo é um negócio fora do comum. Então, eu não vivi tanto isso nessa proporção. Mas eu cresci escutando os meus pais, quando eu falava pro meu pai, pai, um dia eu vou morar num apartamento como esse, que a gente ia trabalhar lá dentro do apartamento. Meu pai era eletricista, eu ia junto com ele. Nossa, um dia eu vou morar num apartamento desse. E nem era uau do uau, né? Mas era muito acima do que a gente vivia. Sim. E ele, para de sonhar, cara. Você tá viajando, vai trabalhar. Então, apesar de não ter tido essa motivação, não foi o suficiente para fazer com que eu não acreditasse nisso. Mas a maioria das pessoas não acredita porque vem de um contexto desse muito parecido com o que você veio.
E por que eu tô te falando isso? Por que o Ricardo, que viu inúmeras pessoas deixarem de acreditar nos seus sonhos, com certeza você deve ter visto centenas Muitas. de pessoas talentosíssimas Muitas. caindo fora. Aham. O que você acha que você teve de diferente dessas pessoas que você mesmo não tendo o que comer direito, acreditar que você seja jogador, cara? Porque se a gente para pra analisar racionalmente, não faz sentido, né? Você não ter um café da manhã direito e você decidir que vai ser jogador e não vai arrumar um trabalho pra comer melhor. Então isso é até contra-intuitivo, cara. Por que você acha que você teve essa força? Por que você acha que foi diferente da maioria das pessoas? Porque era algo que eu sempre fui apaixonado. Se eu me proponho a fazer algo, eu preciso me apaixonar por isso. Essa paixão de jogar futebol, ela era muito forte, como ela continua sendo até hoje. Mas lá, eu tinha uma necessidade física para dar certo, para mudar a minha realidade, para mudar a realidade da minha mãe e também cumprir uma promessa que eu tinha feito para minha mãe. Um dia eu vou dar uma vida de rainha para a senhora. Um dia eu vou ser o chefe da casa. Um dia eu vou cuidar da senhora, a senhora nunca mais vai trabalhar. E eu vou cuidar da senhora até o último dia de vida. Essa é uma promessa que eu faço. Confia em mim que eu vou mudar a nossa realidade, mesmo com todas essas dificuldades. E isso é só uma parte do que eu conto, porque não era só o café, às vezes a gente não tinha comida. E eu saía de casa para pedir comida nas casas arredondezas ali, nos bairros nobres, e pegava as comidas que eu ganhava nas casas e levava para casa para a gente comer. Quando isso não acontecia, que eu não conseguia esse recurso na vila ali, eu ia para frente dos presídios, porque o Carandiru estava rodeado de 5 presídios e eu não vou conseguir te falar o nome de todos. Casa de detenção do Carandiru, a mais famosa, o Carandiru que foi demolido. Teve um massacre lá. O massacre que teve. Tem a penitenciária do Estado, tem o COC, que é um outro também, tem um presídio feminino e tem o DEPATRE, o DEIC. Eu estava no centro disso tudo. Então, todas as vezes que eu tinha uma necessidade física, eu corria para os presídios, porque lá eles davam comida para a gente, que eram as mesmas comidas que eram servidas por presos. E a gente levava para casa. No dia da semana, quando tinha feira, eu ia fazer feira com a minha irmã e pegava os restos de feira e levava para casa.